tudo bem? Está começando o Altos Papos com Robson Marcelo e é claro, eu sou o Robson Marcelo e vou levar até você o Altos Papos, um programa que tem como objetivo principal bater um papo, ser uma extensão da sua sala aqui na TV no canal 25, tá certo? Qual que é a nossa intenção? Nossa intenção é discutir assuntos, trazer convidados importantes, convidados que têm coisas interessantes para falar. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar e vai, claro, interagir bastante aqui com a gente, tá certo? Eu estou recebendo aqui nos estúdios hoje, nesse primeiro programa, o artista plástico Pedro Sabiá. Pedro, obrigado pela sua presença. Tudo bem, um prazer. Estou recebendo também o humorista Marcos Martins. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço o convite, valeu, é um prazer. E na parte musical, nós deixamos a cargo de Márcio Facchini e Elenir Facchini. Muito obrigado pela presença. Tudo bem. E assim nós vamos levar até você um bate-papo gostoso. A intenção é essa, altos papos realmente, tá certo? Nós vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, mas é claro que nós vamos trazer assuntos também para você discutir aí com as pessoas que estão assistindo a TV com você, tá certo? Bom, muita gente me conhece do rádio e eu tinha um quadro bastante interessante no rádio chamado Lição de Vida. Eu vou trazer para vocês aqui, todos os nossos programas, vou tentar trazer uma lição de vida curtinha. E essa é uma que eu iniciei em 1999. Eu tive a ideia desse quadro aí no rádio e foi um sucesso tremendo durante 15 anos no rádio. E a primeira lição de vida que eu trouxe, que eu me lembro, que eu ouvi inclusive em um programa de rádio, foi Pastel e Guaraná, que era a história de um garotinho de apenas 5 anos que queria conhecer Deus. E ele colocou então pastel e guaraná, que eram as coisas que ele mais gostava, e saiu, foi conhecer Deus. Andou. Quando ele chegou no centro da cidade, ele encontrou um mendigo. E ele ofereceu o pastel e o guaraná para o mendigo, e o mendigo aceitou. E aí eles comeram juntos, ficaram batendo papo, conversando, e o mendigo tinha um sorriso mais lindo que ele já tinha visto na vida. Acabaram, o garotinho guardou as coisas, foi embora, mas o restante do pastel e do guaraná ele levou embora, deu para o mendigo. O mendigo levou para casa. Ele chegando em casa, a mãe dele perguntou: aonde você estava? Eu estava tão preocupado com você. E ele disse assim: eu estava com Deus, eu passei a tarde inteira com Deus. E Deus, eu achava que Deus era bem velho, mas infelizmente Deus é um mendigo, mãe. Bacana. O mendigo chega em casa e com o pastel e guaraná, a família dele pergunta: aonde você encontrou isso? Aonde você achou isso? Ele falou assim: passei a tarde inteira com Deus e foi ele que me deu pastel e guaraná. E Deus, eu imaginava que ele era velho, de barba branca, nada disso. Deus tem apenas 5 anos de idade. Qual é a intenção dessa história? A intenção é levar para você que Deus está nos olhos de quem vê. A gente consegue enxergar Deus em todos os lugares. Eu vou para um pequeno intervalo comercial. Na volta, vamos conhecer um pouco dos nossos convidados. Fique aí, não saia daí, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito do Altos Papos com Robson Marcelo. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Pois é, já estamos de volta com Altos Papos com Robson Marcelo, recebendo aqui grandes amigos e entrevistados também. Vamos conhecer um pouquinho da história de cada um deles. Meu primeiro convidado aqui é o Pedro Sabiá, artista plástico conhecido internacionalmente. Pedro, antes de mais nada, já agradecer a sua presença aqui, mas eu quero agradecer de novo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, eu estou muito feliz de estar aqui. Conta um pouquinho pra gente como é que começou essa história de artista plástico, né? Você estudou para isso, Pedro? Não, negativo. Isso aí começou já no útero materno da minha mãe, porque na época, desde criança que eu me conheço por gente, eu já comecei com trabalhos manuais e coisa assim, coisa feita à mão, eu já fazia assim naturalmente, né? Até tem essa coisa da passagem da escola, que a professora dava materiais, barro, argila, para trabalhar artesanalmente.
E nessa época eu já dominava bastante, entendeu? Então, em vez de já fazer escultura e coisa assim, né? Então foi aí que eu acho que já aconteceu as coisas. Eu tinha 7, 8 anos de idade, né? Você já se diferenciava com a sua arte, vamos dizer assim? Sim. Na verdade, assim, eu acho que cada um tem um dom, né? Vem pra cá com um dom, com uma proposta, né? Então a minha foi essa, e eu só sei fazer isso também. Eu nunca estudei, eu tenho 4º ano primário, e a moçada que conhece meu trabalho sabe que aquilo lá é totalmente espontâneo e natural, entendeu? Assim, eu sempre falo para as pessoas que eu faço o que está no meu limite, entendeu? Assim, eu não me arrisco a fazer uma coisa que eu não conheço, que não tenho capacidade para fazer, entende? Então, até hoje, 57 anos, eu estou nessa coisa toda e acabou dando um resultado positivo, né? Porque você conhece a minha galeria lá e você sabe que os trabalhos que as pessoas vão visitar e os trabalhos que estão expostos é assim, muito natural, né? E assim, eu também nunca falei que eu sou um artista plástico e não quero provar para ninguém que eu sou um artista plástico e fazer grandes obras de arte, não é isso. Na verdade, eu faço a coisa assim muito espontânea, entendeu? Dentro do meu limite, né? Então as pessoas acabam consumindo, acabam comprando, então eu acabo continuando a fazer o que eu faço, entendeu? Então essa é uma pura verdade que que eu falei, eu não escolhi ser artista plástico, entendeu? Aconteceu a vida toda, eu só sei fazer isso e estou fazendo assim com muito... Ia te perguntar isso, você chegou a trabalhar em outra profissão que não fosse artista plástico? Sim, no começo sim, fui vendedor, fui balconista de lanche, eu fui várias coisas, mas na verdade eu só sabia mesmo assim fazer coisas manuais, assim, sabe? Quando você fazia o lanche, você já fazia uns enfeites no lanche e tal? Mas eu fiz várias tentativas, porque na verdade assim, a minha família era muito pobre, não tinha condições, eu tinha que arrumar dinheiro, a verdade é essa, sabe que eu saía trabalhar para conseguir coisa, dinheiro para ajudar em casa, coisa e tal. E totalmente, meus pais eram totalmente ignorantes nesse aspecto de saber que a arte, o artesanato, eles não tinham conhecimento, entendeu? E eu fazia tentativas para ajudar em casa, mas não dava certo. Eu acabava voltando a fazer bijuteria nessa época, arame, bolsa e coisa. Foi muito difícil a coisa no começo, entendeu? E a coisa de trabalhar para os outros foi tentativa para ajudar em casa, a verdade é essa, né? Quer dizer, você começou então com artesanato, na verdade. Foi. E como é que foi a transição do artesanato para o artista plástico? E já emendo essa pergunta, qual foi a primeira obra que você se lembra que você vendeu? A primeira na verdade foi obra. assim, eu morava junto em Mirim, no meio do mato, sítio, meu pai era motorista de caminhão, de olaria, levava tijolo para São Paulo. Um dia minha mãe veio para Jundiaí, existia uma loja chamada Jangada Bolsa, que ela conhece. Você lembra, sua mãe lembrava disso aí? É a Ana Paula, que ninguém está vendo aí que no é vídeo. A mãe da Jussara Pimenta, que foi uma grande amiga minha, foi uma tremenda de uma artista, nossa, ela me deu muita força no começo. E essa loja tinha assim, trabalhos da Bahia, entendeu? E um dia eu e minha mãe passamos em frente e falei, puta, nossa, que lindo isso. Tinha umas coisas que eu nunca tinha visto, entendeu? E aquilo me encantou, e essa história ela é real, porque eu cheguei em casa, eu peguei um canivete do meu avô, que meu avô cortava fumo, né? Ele até ficou muito bravo comigo, eu peguei um cabo de vassoura e entalhei uma esculturinha, né? Eu devia ter uns 10, 12 anos, não lembro direito o ano, assim. Daí toda vez que a minha mãe vinha para a cidade, eu pedia para ela levar eu para passar em frente dessa loja, entendeu? E daí um dia, para entrar na bijuteria, atrás da igreja da Matriz, veio um grupo de artesãos de São Paulo, não sei de onde que era, e eles estavam tudo pro chão fazendo arame torcido, tudo, sabe, aquela coisa. Puta, aquilo me encantou, porque eu não conhecia isso aí, entendeu? Eu comecei a ver aquilo, falei, nossa, isso é fantástico, olha, um monte de coisa, né? E foi aí que abriu assim a mente de eu começar a tentar, mas eu não tinha muito recurso, e os anos foi passando, e a minha irmã estudava na escola onde o Elvis Santiago era professor de arte, a minha irmã precisava de um trabalho de arte, eu fiz um trabalho de arte para minha irmã levar na escola, o Elvis Santiago gostou demais, quis me conhecer nessa época, fui lá, mostrei tudo em talha de madeira, ele me ajudou, me apresentou, entendeu? Porque eu era totalmente ignorante no aspecto dessa coisa de arte. As técnicas você não conhecia. Daí foi aí que começou. Você tinha o dom e não tinha exatamente. Técnica. Um ajudou, outro falava, eu fui fazendo, e o ano foi passando assim, e cara, hoje eu estou aqui. Em talha de madeira eu fiquei 20 anos, depois eu peguei uma pequena cirurgia de tanto movimento, porque desgastou o osso, era um trabalho braçal. Daí o médico falou, não posso mais entalhar madeira. Eu falei, pô, estou ferrado. Daí fiz a cirurgia, mas nesse tempo eu não conseguia ficar parado, entendeu? Eu peguei uns pedaços de madeira em casa, comecei a pintar as madeiras lá, e levei para o Imbu, expunha no Imbu da Feira das Artes, comecei a vender as madeiras pintadas em vez dos entalhes, entendeu? Falei, pô, tem um caminho novo para mim.
Daí comprei umas telinhas, comecei a pintar as telinhas, comecei a vender as telinhas, não vendia mais em Itália, e de um mês para o outro eu deixei 20 anos para trás e comecei com a pintura. Entendeu? Mas a minha pergunta é essa, você não tinha técnica. Nenhuma. E hoje a sua técnica é reconhecida aí como uma excelente técnica. Como é que foi isso? Você simplesmente foi lá, pegou as tintas e começou a pintar? Experiência. Quanto mais você faz, quanto mais você se dedica, quanto mais você aprende, entendeu? Na verdade, a minha técnica ela é muito pessoal minha, porque, como eu falei, eu não fiz uma escola de arte. A maioria das pintores também não vai dar as coordenadas para você, porque é aquela coisa e tal. Você você insiste naquilo e você consegue dominar e aprender. Então você cria um estilo, cria uma técnica. A minha técnica ela é própria, o meu estilo é próprio. Eu não sei se de repente lembra alguém, porque inconsciente, às vezes você gosta tanto de um artista que você acaba pondo um detalhe de um artista que você gosta muito, mas é inconsciente, eu tento fugir disso também. Porque na verdade a arte moderna ela foi criada há 300, 400 anos atrás, entendeu? Então você transformar uma coisa totalmente inédita assim é quase que impossível, entendeu? Então você transforma, você faz e você faz do seu jeito, entendeu? Eu procuro fazer o trabalho do meu jeito, sabe? Então, eu ia te perguntar isso, se você tinha se inspirado em algum artista, você já respondeu isso? Mas o artista que eu mais admiro, assim, que eu acho ele fantástico, foi Van Gogh, entendeu? Porque em vida ele não conseguia vender as obras dele, mas ele não desistiu, entendeu? Ele continuou fazendo, só foi reconhecido depois de morto, igual o Aleijadinho, né, que foi reconhecido só depois de morto. Então, depois de muito tempo, mas Van Gogh, ele não desistiu de fazer o que ele fazia, entendeu? O irmão Theo, que dava alimento e Benezet sustentava ele. Então esse cara para mim foi o maior, né? Assim, foi assim, um exemplo que eu acho que todo mundo tem que acreditar nisso, entendeu? Que vai chegar uma hora certa para acontecer as coisas com você, entendeu? Você não acha que isso pode acontecer com você? De repente as suas obras hoje valerem eu acho que sim. Bem menos do que depois que você morreu, não? Mas eu não estou muito preocupado com isso, sabe? A felicidade maior minha, é muito sincero isso, é quando as crianças entram na minha galeria e começam a procurar minha Joaninha. Crianças pequenas, ou médio e tal, porque eles têm assim... a capacidade deles são tremenda pô, eles param para procurar a Joaninha do meu quadro. Eu vou explicar isso para você que está assistindo aí, você que não conhece ainda as obras do Pedro Sabiá, ele tem uma característica própria, quer dizer, todos os quadros dele têm como se fosse uma assinatura, que é a Joaninha. Eu ia perguntar isso para ele, como é que surgiu, eu sei que foi sem querer a Joaninha, né? Conta pra gente como é que foi a história da Joaninha nos seus quadros. A Joaninha ela foi um acidente de trabalho, porque eu pinto numa mesa, porque minha tinta é líquida, entendeu? Se pôr a tela de pé, escorre tudo, então eu pinto na mesa, vai, vem a tinta, no dia caiu uma tinta lá, assim, eu não percebi, essa tinta acabou dando uma secada. Falei, pô, né? E para arrumar aquilo, eu fiz uma Joaninha, entendeu? Aquela sujada. Aproveitou a tinta vermelha e colocou os pintinhos pretos. Não lembro a cor que era, né? Mas eu fiz uma Joaninha. Daí levei lá para a galeria, no Serra Azul, e pus lá, e todo mundo, nossa, a Joaninha, ai, que bonitinha, sabe aquela coisa? Daí eu comecei a colocar a Joaninha. Uns quadros eu colocava, outros não. Daí quando as pessoas o tempo passou, elas assim, cadê a Joaninha desse quadro? Cadê a Joaninha desse quadro? Entendeu? Daí o que aconteceu? Hoje a pessoa ela compra o quadro, no caso, ela vê a Joaninha primeiro para confirmar que está lá. Daí virou uma assinatura. Virou uma assinatura. Eu não procurei a Joaninha, não é uma marca minha, porque a Joaninha é domínio público. Mas assim, na história da arte eu não conheço ninguém que usou a Joaninha nas pinturas como eu usei, entendeu? Porque a Joaninha é domínio público, todo mundo usa, né? Mas foi interessante porque hoje que marca você colocaria num quadro para ter uma marca? É difícil achar uma marca, né? Porque tudo é muito já avisado, né? E a Joaninha, nessa coisa da pintura, deu um resultado, sabe? E conta pra gente, onde estão os seus quadros hoje? Em quais lugares do mundo você encontra o quadro do Pedro Sabiá? Essas perguntas até gozadas, né? Você está um monte de lugar, entendeu? Vários lugares, né? Mas eu não gosto nem de falar que está lá, está aqui, sabe? Mas tem vários lugares que tá meus quadros, entendeu? Eu me lembro que batendo um papo com você disse que na Itália tem nos Estados Unidos. Essa parte de me vangloriar e de falar disso, sinceramente, eu não gosto muito, sabe? Eu trouxe você para isso aqui. Se você não quer falar sobre isso, a gente vai embora. Vamos acabar o programa aqui. Tem muita gente que fala muita coisa assim, fala, pô, não sei o quê. Não, os quadros estão por aí, sabe? Isso que é legal. Tá por aí, tem muita gente que tem meus quadros. Eu fico feliz porque você criar um trabalho e de repente chega lá um alemão, um francês, um americano e comprar e pagar você e levar lá para a cultura dele, ele curtir, isso para mim basta, entende? Muito bacana. A gente vai entrar depois, no segundo bloco, em um outro detalhe que você
partiu aí para acessórios de mulheres agora, bolsas. A gente vai falar sobre isso também, mas eu vou falar com o meu próximo convidado. Ele é humorista, já tive a oportunidade de me apresentar várias vezes, utilizando o mesmo palco com ele. Eu sempre aprendi bastante. Quero agradecer bastante a sua presença aqui. Marcos Martins. Valeu, Robson. Obrigado. É um prazer. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter me convidado, viu? E espero abrilhantar aí o seu. Convidei por educação, né? Ele veio por falta de educação. Mas, enfim, um grande amigo, que para mim é um prazer poder receber no primeiro programa também. Conta pra gente como é que começou isso. Você era o engraçadinho da turma ou não? Não, na verdade eu vim mesmo porque não tinha o que fazer, né? E é o seguinte, eu sou... eu comecei por causa disso mesmo, engraçadinho da família. E a família falou, vai fazer TV, como se fosse fácil fazer TV, né? Vai lá, vai na TV, como se a gente pudesse abrir a tela e entrar lá, né? A coisa é mais complicada. Mas eu comecei a montar um show de humor, rapaz, sem saber nada, sabe? Tanto é que o show é muito ruim. Tá gravado, tá em VHS, é muito. Eu achava que eu sabia imitar. Eu achava que eu sabia contar piada, eu achava tudo. Isso é coisa de mãe, né? Você imita, a mãe fala, tá perfeito, pode ir pra televisão. Então isso é um conselho, se a família falar, cuidado, vai estudar primeiro. Aí depois que eu fiz esse show, eu tenho filmado isso, mas não vou mostrar para ninguém. Nossa Senhora. E aí eu fiz o show, a família foi, né? Riram, porque tinham uns já embriagados, né? Aí deram muita risada. Mas foi uma catástrofe mesmo. Aí eu tentei um segundo show na PUC, Unicamp, né? Na PUC lá em Campinas. E aí era para fazer um show numa salinha fechada e paralelo tinha um show, ia ser o show do Paralamas do Sucesso. Olha que bacana que como eu tinha uma inteligência rara. Aí faltou uma banda, aí o cara falou, por que você não abre o show do Paralamas? Com show de humor. Eu falei, vou lá. Eu senti como Carlinhos Brown no Rock in Rio, mano. Ele foi Só roqueiro, esperando o show. Eu fui igualzinho, cara. Eu contava uma piada, ainda bem que era papel e garrafa plástica. Né? Não tinha garrafa de vidro, garrafa plástica. Ainda bem que você não é o Justin Bieber, que na primeira ele foi embora já. Que não tinha você me pago ainda, né? Pagaram o Justin Bieber, por isso que ele foi embora. O pessoal não pagou ainda, então eu fiquei até o final. E eu fui apedrejado, mas eu insisti. Eu não sei se é para felicidade ou não geral da nação, mas eu insisti. E aí eu fui fazer artes cênicas no SESI, falei, tem que ter estrutura, né? Só fazer. Aí fui ser ator, trabalhei como ator, e aí a TV veio por acaso mesmo. O que você fez antes? A mesma pergunta que eu fiz para saber. O que você fez antes de ser humorista? Você teve outras profissões? Vixe, várias. Eu fui office boy, motoboy, trabalhei num setor de estatística de uma empresa, eu trabalhava só no botão assim. Só que quando eu trabalhava nessa empresa, eu comecei a fazer artes cênicas. Começou a surgir os convites, né, de teatro. Então eu acordava às 5 da manhã, chegava no trabalho às 7, ficava no trabalho até às 5, ia para o ensaio, voltava, era 1h da madrugada em casa. Aí eu não aguentava mais, tive que escolher, né? O que eu escolhi? Nada, eu fui demitido mesmo. Aí eu não teve muita escolha. Isso, aí parti para artes cênicas mesmo e comecei a viajar, os convites, aí comecei a fazer os shows por aí. Então, esse show que você montou foi o primeiro dinheiro que você recebeu com a profissão de humorista, é isso? Esse primeiro show não, foi o primeiro prejuízo que eu tive. Na verdade, depois que eu fiz artes cênicas, né, porque também o pessoal da PUC não me pagou, nossa, eu queria tanto. Se o pessoal estiver assistindo aí. Eu queria tanto falar isso. Então, não me pagou até hoje. Aí eu fiz artes cênicas. Aí depois que eu fiz artes cênicas, aí eu comecei a fazer show. Depois que eu recebi um convite da Record, fui fazer um festival de piadas lá, né? E aí a partir daí comecei a ganhar dinheiro. Com show de humor, aí eu me dediquei totalmente ao show de humor. Pois é, e hoje ele está milionário, mas isso a gente vai falar no próximo bloco. A gente está encerrando esse bloco aqui e a gente vai conversar muito mais ainda. Eu espero que você que está aí não saia daí, né? Muitos apresentadores pedem para você tomar uma água, ir no banheiro. Não vai não. Nossos patrocinadores precisam de você, tá bom? Fica aí e agora a gente vai abrir a nossa parte musical, fazer o Márcio Facchini e a Helenir Facchini trabalharem um pouco, né? Já já a gente está de volta então. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies
night, the breathless day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Boulevard Beco Fino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Beco Fino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Beco Fino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo. Muito obrigado pela sua audiência, você que está aí assistindo. Esse é o nosso primeiro programa. Espero que seja o primeiro de muitos, tá certo? A gente estava batendo um papo com o Marcos Martins, um dos nossos convidados, humorista, que estava contando a sua história. Hoje ele é milionário. Conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o personagem João Mineirinho, Marcos. Essa é curiosa, porque é o seguinte, foi por acidente. Foi num festival de piadas na TV. Eu tinha que contar umas piadas e eu comecei a contar piada de mineiro, né? Mas sem personagem, cara limpa. Aí eu comecei a ver que o pessoal começou a curtir, começou a gostar. Aí num próximo convite eu comecei a pegar uma roupa, foi por acidente mesmo. Aí, como o trabalho de ator, né, que eu fiz artes cênicas, tudo, eu comecei a construir o personagem. Aí quando eu voltei de novo para a TV, um novo convite, aí eu voltei com o personagem. E até hoje... eles não chamam outro... Eu tenho inúmeros personagens. Tanto é que no site você vai ver, no show, eu faço 7 personagens, mas o João Mineirinho é o que vai para a TV. O que é mais difícil do João Mineirinho? É o sotaque, é o trejeito, o que é? A risada. A risada dele é... é verdade. Já vocês vão ver, porque o João Mineirinho está aqui, foi convidado também, já. A gente vai convidar o João Mineirinho e você vai ver a risada do João Mineirinho. Como é que surgiu essa risada? A risada dele é difícil. É assim... Eu sou muito improvisador, cara. Eu improviso muito. Até que no show existe o texto, mas eu faço muito número de plateia, muito improviso. E se eu falar para você como surgiu a risada, você não vai acreditar. Eu não sei. Não acredito. Não acredito. Eu precisava criar um bordão, alguma coisa para o personagem, porque todo personagem tem que ter o famoso bordão, né? Personagem, né? E a risada veio por acidente, não sei, cara. Não sei te dizer, Robson, como. Eu sei lá, eu estava apresentando, de repente veio a risada. Não vou fazer não, mas aí o personagem vocês vão ver como é que é. E veio de repente. Não sai daí. E veio de repente, não sei. Então, é a construção do personagem. Você faz o personagem, você interioriza, né? E aquele personagem vai começar a fazer coisas que você não faz no cotidiano. E aí que começou a surgir, ele mesmo pediu, ele mesmo fez e apareceu. Os outros personagens, quais são? Fala um pouquinho de cada um deles, se você puder, resumidamente. Tem o Chicão, que é um bêbado, né? Que ele começa o espetáculo fazendo uma palestra sobre alcoolismo, que ele sempre disse que nunca está bêbado, que ele já foi um alcoólatra, hoje não, mas ele está bebaço, né? Eu tenho como é que é? Nossa, é tantos, né? Mas desse último show, né? Porque são vários, né? Mas desse último show eu tenho o Cavalo, que chama Melquisedeque Jacques da Silva, conhecido como Cavalo. Ele é um pernambucano, né, bem grosseirão, por isso que é um cavalo, né? E tenho a Lucila, que ela é assim, ela é uma chefe de cozinha, mas na verdade é ele. Isso confunde até o personagem, até quem criou, sabe? Não sabe se é ele ou se é ela. Mas, tem esse problema, alguns personagens não conseguem sair do nem corpo fala, do ator, né? Fica complicado. Não, então, eu não sei, cara. Ele é um cozinheiro, certo? Francês, né? Lucila Roscoe,
né? Ele é francês. Você vê, eu falo ele e ela porque nem eu sei o que ele é na verdade, né? Mas ele é um cozinheiro e fica essa dúvida para as pessoas. As pessoas acham que ele é ela, mas na verdade ela é ele. E eu fecho sempre com ele. Muito legal. A gente vai ver já o João Mineirinho, não sai daí, inclusive com a risada, né? Mas a gente vai, nesse nosso programa também, eu disse que você aí na sua casa poderia interagir bastante. Nós vamos colocar um assunto aqui para que todos possamos discutir, que é um assunto interessante. Manias. Até quando é mania e a partir de que momento passa a ser toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Tem uma diferença grande. Eu tenho algumas manias e eu sempre gosto de começar falando das minhas, que daí vocês se empolgam, né? Daí vocês vão falar das suas também. Eu tenho uma mania que é muito esquisita. Se eu for na sua casa, se você me convidar para ir na sua casa e o papel higiênico estiver saindo por baixo, eu vou mudar. Eu vou inverter e vai começar a sair por cima. Se você me perguntar por que eu tenho essa mania, eu não sei. Se eu não puder fazer isso, também não tem problema. Vamos para casa, durmo tranquilamente. Aí é o toque. Se você não consegue não consertar a situação, aí passa a ser toque, né? Nesse caso, é mania. Vamos falar com o Pedro aqui, eu quero saber a mania do Pedro. Pedro, que mania que você tem que você pode falar? Claro, uma mania que você pode falar aí para o pessoal da televisão, pelo amor de Deus, né? É perfeição. Assim, eu tenho isso uma não é mania mania, de fazer a coisa muito Você está achando que é o quê? Entrevista de certinha, emprego sabe? aqui, né? Entrevista de emprego é assim, né? Entrevista de emprego é assim. Qual que é o seu defeito? Ah, sou perfeccionista. Não, aí não vale. Perfeição não é mania. Queria uma mania que é esquisita. Tantas manias, acho que nem sei qual que é uma aí que eu podia falar, né? Mas a mania maior minha, é a mania de ir trabalhar, de curtir meu trabalho, de fazer minhas quadras todo dia, essa coisa toda, né? E é mania, né? Eu acho que é uma mania isso aí, né? Por o exemplo, que é mania? Eu não sei o que é o seu ateliê, por exemplo, né? o seu ateliê não tem que ficar na mesma posição, por exemplo, todos os materiais que você sim, usa? Isso aí é... Não é uma mania? Se tiver fora, eu percebo e não consigo trabalhar também, né? Mas eu acredito assim, eu tenho um monte de manias, mas eu não vou lembrar assim essa coisa de... Sabe? Mas acho que todo mundo tem muita mania, né? Mania disso, daquilo... Tem uns que tem mania de ter mania. Acho que eu sou um desses aí. Queria saber, então, do Marcos Martins, né? Nosso humorista que gosta de fazer todo mundo rir. Além dessa mania de fazer todo mundo rir, quais outras manias você tem? Eu tenho a mania de querer ficar rico. Até agora eu estou tentando. Não, na verdade, assim, eu tenho uma mania assim, quando assisto o jogo do meu time do coração, quando ele vai bater, é de verdade isso, quando ele vai bater uma falta, um pênalti, eu faço isso aqui, ó, assim, eu não posso deixar nada cruzado. Sabe? Não posso cruzar dedo, não, isso aqui não passa energia boa. Agora, quando é o contrário, quando ele vai... Aí eu cruzo tudo assim. Conta pra gente qual é o seu time de coração, então. O atual campeão do mundo, campeão invicto da Libertadores, 2 títulos só esse ano. E assim por diante, dispensa apresentações, né? É corintiano, né? Todo corintiano é assim. Mas eu perguntei isso por quê? Porque para você em casa aí, se ele tem essa mania, toda vez vai bater uma falta, um pênalti, não pode ter nada cruzado, você devia estar com alguma coisa cruzado no pênalti do Pato, né? Não, eu não estava nem assistindo. Agora sai fora, né? Foi por isso que não deu certo, ele não estava assistindo, eu não estava assistindo, então deu isso. E a minha irmã, cara, ela tem... Nossa, ela vai assistir, agora eu vou falar. Ela tem toque. Ela tem. Se ela relar... É verdade, se ela relar aqui, ela rela de novo. Ela 3 vezes. Assim. Opa! Minha irmã, gostou, né? Isso é toque. Isso é toque, Encosta uma vez, ou então vai uma vez, vê se a porta está fechada, tem que ver de novo, não sabe se está fechado. Andar na rua também, só pisar no preto, é toque isso aí, toma cuidado. Se você faz isso na rua, é complicado. É verdade, Rob. Eu trabalhei com um amigo no setor de estatística, eu falei para você, o Irineu, eu falo mesmo, porque ele tem. Desculpa, Irineu, se você está assistindo aí. Irineu sabe como é que eu sou. Ele tem aquela mania, ele tem todas as manias que tem aquele filme Melhor Impossível, Jack Nicholson, todas. Ele não pisa no risco. Eu achava que isso não existia, porque eu conheci ele primeiro, depois do filme. Né? Falei, nossa, olha, conheceram o Irineu e colocaram no filme. Cara, ele fecha a porta, ele faz aquilo mesmo, ele tranca, ele bate, aí tranca. A chave, igualzinho, porque ele é responsável pelo setor de arquivo, ele tinha que fechar o arquivo. Então é trac. Queria ter certeza que estava fechado. Os papéis tudo alinhadinhos. Assim, os papéis, todos alinhadinhos. Caneta. E ele tinha uma mania, cara, que era escovar os dentes. Ele tinha que deixar a espuma do creme dental do ladinho aqui um pouquinho. Tinha que deixar, é verdade. Ele tinha que deixar, ele olhava, aí ele tirava. Eu fiquei com medo, por isso que eu saí de lá. Isso é toque. Agora, mania não. E mania, qual que você tem? Sério mesmo, para o pessoal que está em casa. Você tem alguma mania em casa, por exemplo?
Não, eu tenho um chinelo, uma roupa, enfim. Eu sempre, assim, eu tenho um chinelo específico para casa. Se aquele quebrar, eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque eu uso aquele para casa. É uma mania mesmo, uma mania de usar só aquele chinelo. Tanto é que eu compro outro, mas eu uso aquele em casa e o outro para sair. Sabe? Mas essa mania de cruzar, isso não é toque, né? De não cruzar. E é verdade, todo jogo é isso aqui, ó. Eu assisto assim. Isso é mania, né? Isso é uma mania. Mania. Tanto é que se eu estou conversando, o jogo não está muito bom. É difícil, o jogo não está muito bom, né? Mas ultimamente não anda muito bem, né? E aí quando não está muito bem, estou batendo papo, olha lá, e se eu tivesse, então, conversando aqui, o jogo está rolando, eu já faço, opa, é assim. É automático. É automático. Quero saber também do meu convidado musical de hoje, o Márcio Facchini. Márcio, conta pra gente aí, você tem alguma mania? Acho que várias. Acho que todo mundo tem. Você pode contar aqui na televisão, pelo amor de Deus. Se eu estou no ambiente e vejo um quadro torto, é complicado. Aquilo me incomoda. Mas se você sair sem arrumar o quadro, te faz mal isso ou não? Normalmente eu não saio, eu vou lá e arrumo. Pode ser toque então, eu né? vou visitar o ateliê. É difícil achar um... É verdade. No ateliê do Pedro ele vai ficar umas 3 horas arrumando o quadro. É uma mania, né? E de ornar cores assim, eu não consigo vestir alguma coisa que não gosto de marrom. Não gosto de marrom. Marrom e preto? Preto, tudo bem. Preto, beleza. Tranquilo. Porque o Roberto Carlos não gosta nem de marrom nem de preto. Eu achei que era uma mania meio assim de músico, né? Não é, então? Eu não uso bege e marrom assim, não gosto. Acho que isso é uma mania. E você me contava, ele contava uma particularidade, que ele tem essa mania do papel higiênico também. A Helenira aqui me estava falando que ela estava concordando. Você tem essa mania do papel higiênico, mas você tem uma explicação para isso. Eu não tinha. Agora o Márcio, graças a Deus, eu tenho uma explicação para isso. Por que você faz o papel higiênico sair por cima, Márcio? Bom, eu imagino que normalmente a parede não esteja limpa. E ele saindo para você usar, encostando na parede, ele vai sair com alguma bactéria, alguma coisa assim. Alguma mania de limpeza? Tem mania de limpeza também, lavar muito a mão. Se eu pego alguma coisa suja, depois se eu tiver oportunidade, eu vou lá e lavo a mão. Mas papel higiênico não é para limpar algo que está sujo? Eu fiquei um pouco preocupado com isso, exatamente. Se ele está preocupado com a bactéria, né? O bom é não estar sujo primeiro. É verdade. Depois. Faz sentido porque ali o ambiente já não é muito bom, não é muito propício a isso, né? Não é muito propício a isso. Agora, a Helenira, enquanto ele falava, estava concordando, é isso mesmo, né, Helenira? Com certeza. Manias são complicadas. Eu tenho algumas manias também. Quando eu escrevia com giz na lousa, eu não conseguia escrever com giz menor do que a metade. Para quem está assistindo e não sabe, eu sou professor também de química. Então, passava da metade, eu já jogava fora, não servia mais o giz. Tinha que ser um giz grande. Então, várias manias. Agora, o toque é diferente. O transtorno obsessivo compulsivo. Como o nosso querido o Marcos Martins estava falando, do amigo dele, aí é maluquice, né, Marcos? É complicado isso aí, o sujeito fazer tudo isso, esse negócio da babinha de pasta de dente foi complicado, né? Eu tinha medo, cara. E tem pessoas que têm mania de atrapalhar você, né? De dar palpite onde não deve dar palpite. Por exemplo, eu estava lavando as mãos, e aí eu fui tirar o papel, e o papel não saía, porque molhou. A pessoa falou, é que você está com a mão molhada. Mas o papel não é para enxugar a mão. Eu não entendi isso, cara. A mulher falou, não, você tem que enxugar primeiro. Então, para que serve o papel? Para gastar? Faz sentido. Não é? Faz sentido. O duro é quando você lê assim, 2 folhas secam sua mão. Eu queria saber que mão que seca com 2 folhas, que eu nunca consegui. Não consigo, não tem isso escrito. 2 folhas são suficientes. Mentira, não são. Né? Não, você pega as 2 folhas, você pega as 2 folhas, só 2, tá? O resto você vai enxugar na calça. Que é o único jeito que dá, né? Porque não pode pegar mais, né? Sustentabilidade, essas coisas, preservar a natureza, então não dá para usar mais de 2. É complicado. Lembrou de alguma... O Pedro Sabiá aqui estava tentando lembrar. Lembrou de alguma mania, Pedro? Depois de todas essas que a gente falou aqui? Eu quase não... Essas manias, eu não tenho muito mania de não, lembrar então de não manias, é toque. Você não tem toque também?
Eu acho que devo ter milhares, mas quem repara muito acho que é minha esposa, né? Porque ela fala um monte de coisa para mim, mas eu tô lá e não tô vendo direito o que está acontecendo. Pode ser uma próxima entrevistada nossa, então. Bom, a gente está indo para o intervalo comercial de novo. Vamos fazer o casal Facchini, né? O Márcio e a Helenir, trabalharem um pouquinho para a gente, finalizando esse bloco, mas não saia daí não. Já já a gente está de volta e vamos curtir mais uma com Márcio e Helenir Facchini. Homenagem Paulinho Tapajós, falecido recentemente. Vim tanta areia, andei da lua cheia, eu sei, uma saudade imensa. Laia, laia, vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Olha a lua mansa se leva, ao luar descansa meu caminhar, meu olhar em festa se fez feliz, leva ser esta que um dia eu fiz, por onde for quero ser seu pai. Já me fiz a guerra por não saber que esta terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar. Só vou dizer onde eu vou chegar, por onde for quero ser seu pai. Boulevard Becofino está sempre trazendo novidades para você. Pratos especiais de dar água na boca, os melhores vinhos, carnes, peixes, a pizza que toda a família adora. No Boulevard Becofino tem o chopp tirado no capricho, cervejas do mundo todo, chocolate e muita diversão. Boulevard Becofino, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Já estamos de volta a Altos Papos com Robson Marcelo aqui pelo canal 25. Você que está ligando a sua televisão agora, Altos Papos, primeiro programa, recebendo aqui o meu amigo Pedro Sabiá, artista plástico, meu amigo humorista Marcos Martins e também na parte musical o casal Facchini, Márcio e Helenir Facchini. E no intervalo aqui, a gente foi para o intervalo comercial falando de manias, que é um assunto aí que no intervalo aqui pegou fogo, né? Durante o programa não, mas no intervalo pegou fogo. Eu vou pedir para a Helenir contar essa mania que ela tem de lavar a louça. Conta para o pessoal que está em casa, que mania é essa, Helenir? Bom, eu não tinha me atentado que era uma mania, mas outro dia eu estava lavando a louça em casa, minha filha chegou do trabalho, mãe, deixa que eu lavo a louça para você. Eu falei, não filha, deixa que eu lavo a louça. Mas a gente tinha um volume grande ali e eu ensaboei os talheres e a gente ia tomar um lanchinho juntos, eu e o Márcio. Eu, filha, faz um favor para mim, enxágua os talheres que eu já lavei toda a louça e você me ajuda. Ela falou, tá bom mãe, tô indo. A hora que ela chegou na frente da pia, que isso mãe, que isso? Eu, por que Alexandra, o que aconteceu? Mãe, por que você põe colher com colher, garfo com garfo, faca com faca? Tudo separadinho, é isso? Tudo separadinho, porque quando eu ensaboo, eu já vou separando os talheres, porque eu acho que na hora de enxaguar fica mais fácil. E ela deu um grito, dava a impressão que tinha uma cobra em cima da pia, mas eram os meus talheres arrumados, né? O que mais me impressiona nisso, quantos anos tem a Alexandra? A Alexandra tem 25 anos. Eu fico preocupado com isso, que a Alexandra foi lavar a louça agora em casa, né? Que ela não tinha visto isso aí ainda. Né? 25 anos ela tem agora que ela foi lavar a louça lá na sua casa? Pra você ver, eu também acho que eu tenho que ficar preocupada. Fiquei preocupado. Alexandra, não faz isso. 25 anos já era para ter lavado louça antes. Fiquei preocupado, né? Complicado. Bom, a parte musical aqui, você já viu aí no
aliás, finalzinho do segundo e do terceiro blocos, o Márcio e a Helenir cantando aqui, mas vamos conhecer um pouquinho mais desse casal, conhecer um pouquinho mais como é que começou essa loucura de música, agora vivendo de música, né? Márcio, antes de mais nada, mais uma vez, muito obrigado por receber o nosso convite, por aceitar o nosso convite. Queria saber como é que começou isso, como é que foi a música? Hoje em dia é meio loucura realmente ou estou exagerando viver de música? Bom, primeiramente eu que agradeço de estar aqui, é uma satisfação para o casal Facchini estar aqui com vocês. A história musical minha é um pouco engraçada, acho que você já conhece alguma coisa sobre isso. Já, conheço bem, né? Nossa amizade. Aliás, eu chamei amigos aqui exatamente por causa disso, para não ter problema, não tem roteiro nenhum. A gente é um bate-papo realmente, não tem nada na minha mão, não tem pergunta nenhuma. Eu conheço sim a história, mas eu queria que o pessoal de casa conhecesse um pouquinho da sua história. Como é que foi isso? Como é que começou? Desde a infância eu sempre gostei de cantar, queria tocar algum instrumento, mas nunca tive a oportunidade. Teve uma rifa na escola, do primário, e eu ganhei um violão usado. E com esse violão comecei a fazer as primeiras notas e tal. Com esse violão, eu comecei a fazer umas músicas sem saber direito. E na minha época, acho que tinha umas revistas chamadas Violão e Guitarra, alguma coisa assim, que você comprava já cifrado para aprender as músicas. O engraçado é que quando eu aprontava um pouquinho demais, a minha mãe me punha de castigo no banheiro, para não atrapalhar onde ela estivesse limpando, ela me punha no banheiro. E no banheiro, eu pedia para levar o violão. Então, na verdade, eu sou um cantor de banheiro, né? Comecei no banheiro. Aliás, muita gente canta no banheiro, porque a acústica do banheiro é muito melhor, né? Exatamente. Então, muitas vezes que ela não me punha de castigo, eu ia lá, para treinar, para ter o reverb natural. E foi aí que eu fui, né, como eu ficava muito de castigo, eu fui aprendendo. E a parte profissional fui sempre assim, eu e os meus amigos pegavam guitarra, violão, brincavam em churrasco. E teve um churrasco que levaram tudo amplificado, as guitarras, tudo, uns amigos nossos que já eram profissionais. E nós demos uma palhinha e nós gostamos. Pegamos o gosto pela parte amplificada e não só acústica. E com isso, ia ter um Réveillon, né, no New Park Tennis. Na casa de uns amigos. Na casa de uns amigos. E nós vamos levar uma aparelhagem, fomos nesse Réveillon. E lá que começou tudo, porque os vizinhos que estavam na casa gostaram bastante, já começaram, vocês podiam animar nossas festas aí, tudo da vizinhança, tudo os convites foram crescendo. E, como disse nosso amigo humorista, aí a coisa começou a render valores. Foi aí que começou. A Helenir, ela fez piano clássico 6 anos, não queria saber de teclado, eu tinha minha banda, ela tocava, mas ela gostava de tocar o piano. Daí, o que eu fiz? Não tinha aquela VLX, eu pus o piano à venda e deu um teclado. Mas ela foi pegando gosto e a gente foi. Daí ela começou a tocar comigo e cantar. A gente fazia muito maxi shop, as pessoas começaram a gostar muito. E daí o Matheus, meu filho, já começou, baixista, você sabe que de todo lugar a raridade é baixista. E o Matheus adorava o contrabaixo, então eu já comprei um contrabaixo para ele, e autodidata como eu, ele pediu de presente de aniversário, né? Ele foi desenvolvendo o contrabaixo, ótimo, daí a gente contratava baterista. E daí a Alexandra queria tocar bateria. Então nós demos uma bateria para ela, depois ela bombou 2 anos, nós comprou uma percussão. Mas por causa de espaço também, para levar a bateria, ter um carro só para baterista. Na verdade, isso aí é história para boi dormir, isso aí. Ele queria que o dinheiro todo ficasse na família. Não tinha esse negócio, não vou contratar ninguém para pagar, não, fica todo o dinheiro aqui na família, não é? É que onde a gente se apresentava, as pessoas falavam assim, o meu tecladista começou a perder emprego, ele falou, vem com a sua esposa. Porque ela é contralto, ela sempre foi contralto na igreja. E contralto também é muito mais difícil do que a primeira voz. Né? Para cantar o contralto tem que ser melhor que a primeira voz. Para fazer toda aquela floreada. E pessoal de casa, e assim como eu boiei. Pega o violão e mostra esse negócio de contralto aí, na prática, que eu não entendi nada. Pega o violão e mostra pra gente que eu boiei. Você de casa também. Contra-cheque. Vamos lá. Bom, vamos ver uma música que tem um back aí, né?
run that far from me. I wanna feel my eyes again. And you come to me, I'm a submarine, keep me running your love, and it's happening. And it's me you need to show how deep is our love. Easy love, be with love. I really need to learn. Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When the ocean let us be, we belong to you and me. É a segunda voz. Ah, então o exemplo mais legal disso aí é o Bee Gees, né? Eram 4, depois 3, 2, agora 0, né? Não existe mais. Na realidade, nessa voz eu faço mais um falsete do que um contralto. Mas é uma segunda voz, é uma voz alternativa que não é a melodia principal da música. Meu pai foi regente de coral e eu cresci escutando ensaio de coral, então o meu ouvido na cabeça, então, né? foi Errou, se habituando com as várias vozes de um coral. E qual a música que você mais gosta de tocar, Márcio? São muitas, não? Tem tanta música. Uma só, um pedacinho só da que você mais gosta de tocar. O que eu mais gosto de tocar? Toca a sua marca registrada. Marca registrada. Mas agora, antes da música, a história no fim, a minha banda começou a ser chamada de Família Facchini porque eram os 4 no palco, por isso que virou Família Facchini. Daí a gente fala, mas não era Ponte Aérea, veio mudando o nome, não fomos nem nós que colocamos esse nome, na verdade. Foi quem ia assistir a gente. Bacana, né? Agora o Matheus resolveu. Quer dizer, começou com Ponte Aérea e aí todo mundo chamava de Família Facchini e virou Família Facchini, é isso? Do Ponte Aérea teve uma passagem para VIP, banda VIP. A gente tocava muito no tempo do Ancaras, da Space, que era a molecada, né? Muito pop rock internacional. Daí, dos casamentos que a gente começou a fazer, que veio o Matheus, depois veio o Alexandre, as pessoas falaram, vamos contratar a Família Facchini. Então, esse nome migrou para a Família Facchini, que a gente acabou ficando muito conhecido como Família Facchini. Bacana. Você lembrou aí a que você mais gosta de tocar ou não? O que eu mais gosto de tocar? O amor é feito de paixões e quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Agora deu para ter uma ideia, né? Deu para ter uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o João Mineirinho trabalhar um pouquinho? Vamos chamar agora, então, o João Mineirinho para você que está em casa conhecer, inclusive, a risada, que ficou aí um suspense. Como é que é a risada do João Mineirinho, você sabe? Pois é, mandamos embora o Marcos Martins e recebendo aqui o João Mineirinho. João Mineirinho, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Olá, é um prazer todo seu estar aqui. Muito obrigado. Olá, vocês estão bom? Toda a população está assistindo eu aqui. Obrigado por você. Peraí, um pouquinho. Pode falar. Você veio aqui contar umas histórias pra gente. Conta umas histórias. Que caos você tem pra contar pra gente? Ô, Rosbis, você, né? Isso. Rosbis, eu sou pessoa atualizada, né? Sou pessoa chique, eu leio jornal, né? Os quadrinhos, mas de vez em quando eu leio as outras coisas. Vocês sabiam que eu vi uma notícia? Vocês sabiam, sim? Que eu vi uma notícia que os Estados Unidos inventou a máquina de pegar bandido? Inventaram a máquina de pegar bandido. Aí levaram a máquina para testar lá em Londres. Em 3 minutos a máquina prendeu 5 mil ladrão. Levaram a máquina lá para a China. Em 2 minutos a máquina prendeu 8 mil ladrão. Aí trouxeram a máquina aqui para Brasília, Distrito Federal. Em 1 minuto roubaram a máquina. É verdade. Queria falar para vocês sim, o tempo é grande mesmo, vou falar. Falar da minha mulher, né? Minha mulher assim, eu casei com a mulher assim, eu casei com a mulher muito feia. Ela é tão feia, mas tão feia, quando ela chupa limão, limão faz careta, pra você ter ideia. É verdade. Quando ela viaja de navio, o mar sente enjoo. Mas compensação, assim, ela tem nos olhos o espetáculo mais lindo que a natureza já criou, sabe? Catarata. Entendeu? Catarata. Essa minha mulher é demais, mesmo, né? Ela é triste. Ela é grande, redonda. Sabe, redonda. É tão redonda, mas tão redonda, quando terminei de dar a volta nela, acabou a gasolina, pra você ter ideia. Ela falou assim pra mim, João Mineirinho, rola? Eu falei, rola, deita no chão que eu te empurro.
Entendeu? Sabia? É o Bentivid aqui, né? Ó, mas eu queria falar assim, ela é tão forte mesmo, tão forte. Pra você ter ideia, tão forte, que eu tava assistindo novela. Ela passou na frente, eu perdi 3 capítulos. É verdade. Bom, mas eu queria começar a falar assim, que eu sou uma pessoa assim, como que eu posso falar assim? Eu sou uma pessoa, sou exigente com mulher. Mulher pra mim tem que ser bonita. Tem que estar assim na faixa dos 20, 25, até 30 reais tá bom, mas que isso tá não. Entendeu? Eu queria só finalizar assim, falar uma coisa pra vocês, uma coisa muito bacana, que eu tava trabalhando numa obra aqui em São Paulo, eu sou de Minas, eu sou da cidade de Quebrada, fica depois de Trincado, sabe? Eu tava trabalhando aqui na cidade de São Paulo, numa obra, aí falaram assim, não use o banheiro feminino não. O banho feminino é chique demais. Não... Mas quando você fala pro brasileiro não pode, aí que ele faz, né? Ainda mais eu. Eu gostei de você. Aí o que eu fiz? Fui no banheiro, usei. Aí tava lá, né? Usando, tá, tudo legal, né? Você tem a mania do papel higiênico, né? Esse negócio de pôr lá do lado, pro lado da cá. No caso, não tinha. Aí tinha 4 botões assim, sabe? Tinha 4 botões. Aí eu apertei o botão, aí ela fez assim, é pra ir embora, né? Aí tinha um botão AM, sabe? AM, que é o quê? Água morna. Apertei, água morna, falei, gostoso, né? Aí tinha outro botão assim, AT, almofada de talco. Ai, gente, ficou tão gostoso. Aí eu apertei o SAQ, que é secagem com ar quente. Ah, foi bacana, foi tão gostoso. Apertei o último botão. Quando eu apertei o último botão, eu parei no hospital. Aí a enfermeira falou, o que aconteceu? Eu falei para a enfermeira, né? O que aconteceu? A enfermeira falou, não, você estava no banheiro chique, aí no final você apertou o botão RAA, que significa removedor automático de absorvente. Entendeu? Obrigado, gente. Obrigado por vocês tudo. Eu gosto de vocês tudo. Valeu. Esse é o João Mineirinho, um dos personagens do Marcos Martins, grande humorista que eu tive o prazer de receber aqui. Obrigado. Vamos transformar de novo em Marcos Martins. Vamos lá, só tirar o chapéu. Pronto. Já virou Marcos Martins. Tudo bem. Parabéns, Marcos. Parabéns. Obrigado. Vamos aplaudir aqui, né? Merece. Muito bacana. E a gente está encerrando esse primeiro programa Altos Papos com Robson Marcelo. Dessa forma aqui, eu quero agradecer bastante a participação do artista plástico Pedro Sabiá. Obrigado pela participação, Pedro. Obrigado, Marcos Martins. Até a próxima. E a gente se encontra nos palcos por aí, né? E encerrando também com o casal Facchini, o Márcio e a Helenir. E uma mensagem para você aí, uma mensagem de otimismo, pessoal que me acompanha. Se você quiser acompanhar também no Facebook.com/Robson Marcelo, procura lá. E eu sempre coloco uma mensagem de otimismo, e essa é minha. A única obrigação que nós temos na vida é de ser feliz. Só isso. Então procure a sua felicidade, tá certo? Vamos encerrar então com o Márcio e a Helenir cantando U2, uma das minhas preferidas, With or Without You. Até a próxima, se Deus quiser. See the stars set in your eyes, see the thought twisting your side. I wait for you. Our head twist of fate, our adoration makes me awake, and I wait without you. We fell without you. We fell without you. Through the storm, wish the should. You gave it all, but I was wrong, and I wait